Agora, sem enrolação, vamos ao trecho em que o ministro Cristiano Zanin acaba revelando que a sentença já estava pronta. Peço que prestem atenção. Ele não estava apenas falando e se confundiu. Ele estava lendo algo que já estava escrito. Ou seja, a decisão de tornar Bolsonaro e os generais réus já estava determinada. A turma, por unanimidade, resolveu questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Sanches Vilardi, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus. Se manifeste antes dos demais réus. Denunciados, desculpa. Neste momento processual. Calma que ainda tem mais. Além do ministro Zanin, Flávio Dino e Moraes também se queimaram nesse verdadeiro teatro que foi o julgamento de hoje. Vou começar por Moraes, que abandonou qualquer conduta ética esperada de um ministro do Supremo e relator do caso para transformar o julgamento em um palanque político. Em sua fala, tentou rebater a narrativa da mídia e da internet, afirmando que não está condenando velhinhas com Bíblia na mão e que dos condenados até agora, apenas 43 eram idosos. Ele diz isso como se prender 43 idosos fosse algo perfeitamente aceitável. Ele ainda aproveitou para mandar um claro recado ao Eduardo Bolsonaro, dizendo que milícias digitais, tanto nacionais quanto estrangeiras, não vão intimidá-lo. Eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Condenados a apenas de 17 anos, 43 dos 497 condenados. Das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso. Outro que passou vergonha foi o ministro comunista Flávio Dino. Ele interrompe o advogado do Anderson Torres para perguntar sobre a minuta do golpe. Aqui ele demonstra que não sabia que essa minuta já estava na internet antes de ser encontrada no celular do Anderson. Isso, na prática, já mostra que ele não faz nem ideia do que está julgando, mas nesse caso pouco importa. Afinal, a sentença, como demonstrou Zanin, já está definida. Justo e digno, e é por isso que nós pedimos a rejeição da denúncia em relação a Anderson Torres. Muito obrigado. Presidente, com a sua aquiescência, gostaria só de tirar uma dúvida. Pois não, ministro Flávio Dino. O senhor aludiu a uma data, dia 12 de dezembro, e certamente por limitação orgânica minha, eu não captei o que aconteceu no dia 12 de dezembro, que o senhor mencionou. 12 de dezembro foi inserida aquela minuta, a idêntica minuta encontrada na casa do Anderson Torres, ela circulava pela internet, com a data de inserção em dezembro de 21. Inserção onde? 22, na internet. Publicamente? Isso. Ok, agradeço ao senhor. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Elmar Roberto Novak.
agora vejam a conclusão do advogado do presidente Bolsonaro, Celso Vilardi. Ele foi certeiro ao expor que foi Bolsonaro quem socorreu o ministro da Defesa, indicado por Lula, que enfrentava dificuldades em estabelecer uma boa relação com os comandantes das Forças Armadas. Além disso, destacou que foi Bolsonaro quem conduziu a transição de governo de maneira ordeira e pacífica, o que por si só já desmonta toda essa narrativa de que ele estaria planejando tomar o poder. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte: eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República o colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição. Foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe com o uso do comando militar quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Eles alegaram que a defesa teve acesso a todo o material que a PGR utilizou como prova. No entanto, a PGR apreendeu uma quantidade imensa de documentos e, como bem destacou o advogado, selecionou apenas o que considerou conveniente para apresentar no caso. Agora eu pergunto, e o restante desse material? E se nele houvessem provas importantes para a defesa? Será que só vale liberar o que interessa à acusação? O que vocês acham, pessoal? Será que restará algum pingo de respeito da população pelo nosso Supremo após o fim desse julgamento? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir.